eu tive, né, um tempinho a mais e eu peguei a palavra e falei, vamos começar desde agora aqui a ler o Novo Testamento. E eu falei, Espírito Santo, ilumina a tua palavra para mim, né? E eu comecei a ler Mateus. E quando eu cheguei no capítulo 2 do livro de Mateus, vai narrar aqui a visita dos magos, né? Daqueles estudiosos, daqueles... Eles eram astrônomos que observavam os sinais dos céus. E eles haviam recebido uma revelação. Dizem que, né, esses homens sábios, eles tinham recebido esse conhecimento, né, a partir de Daniel, que Daniel teria deixado esse conhecimento para eles quando estava cativo na Babilônia. Daniel era muito estudioso, não era muito sábio. Então, estes homens, eles observavam os sinais nos céus, eles tinham os olhos fixos no céu, observando o movimento dos astros, o que não devia ser fácil naquela época, eles não tinham instrumentos poderosos, não é? E eles viram a estrela, a famosa estrela de Belém, a estrela que deu para eles a revelação daquilo que eles estavam buscando, foi um sinal nos céus. Eles viram um sinal nos céus, eles observaram, diz que, né, o Senhor, quando colocou os astros no céu, colocou para sinal, né? E Deus tem uma maneira de se comunicar através de toda a sua criação. E estes homens, eles conseguiram discernir aquele sinal de Deus. Ali estava, encontraram com um júbilo imenso, passaram a vida procurando, e eis a estrela que apontava para o nascimento de um rei no meio do povo judeu. Estes homens, eles creram naquele sinal, eles creram naquela mensagem. E eles, então, começaram uma travessia imensa, meses, né, de camelos, com vários camelos pelo deserto, uma comitiva. Isso era tão importante para eles, isso era o objetivo da vida deles, isso era a visão que Deus tinha dado para eles. Quantos de nós recebemos de Deus uma visão para que a gente não despregue o olho, para que a gente não se distrai, para que você coloque toda a sua força nesta visão que Deus te deu? Se você não tem nenhuma visão específica, você encontra na palavra, né, Jesus falando, vai, prega o evangelho a toda criatura. É isso que eu quero, que você seja luz, que você seja sal. Não é? Você está cheio do meu espírito, abra a tua boca, o meu espírito vai colocar as palavras na tua boca. Todos nós temos chamados da parte do Senhor. Eu, pessoalmente, eu tenho um chamado para as nações da terra. O Senhor já me enviou a muitas nações. E o Senhor continuou falando comigo que ia continuar me enviando às nações. E eu falei, como, Senhor? Como vai ser isso com essa pandemia, com, né, toda essa dificuldade? Como vai ser isso? Não é? Mas o Senhor, Ele já deu o sinal de que vai continuar mantendo este caminho aberto para que eu prossiga no meu chamado. Não é? E eu estou seguindo a estrela. Eu estou com os olhos na estrela da manhã, com os olhos em Jesus. Eu estou seguindo a visão. Toda a minha vida foi organizada em torno desta visão, desde que eu vim para Jesus. E assim estavam esses sábios, focados na visão, como Noé estava focado na construção da arca, e aquele dilúvio não afetou Noé de forma alguma, não atingiu, não destruiu Noé, porque ele estava muito ocupado com a visão que Deus tinha entregue para ele realizar, né? Com o propósito que Deus tinha colocado no coração dele, de chegar, de cumprir, ok? E assim estavam esses magos. Olha bem, eles saíram nessa caravana com riquezas. Naquela época, isso era muito arriscado. Eles podiam ter sido assaltados no caminho. Eles estavam carregando ouro, especiarias, todo tipo de riqueza, de presentes para o rei. Era uma comitiva real, não é? E lá iam eles pelo deserto meses, seguindo a estrela, até o dia que finalmente, não é? Eles estavam bem perto de alcançar o objetivo para o qual
eles tinham sido chamados, né, de ir adorar o rei dos judeus. Esse era o objetivo daqueles homens. E não eram 3 reis magos, não, porque não diz na palavra quantos reis eram. Eram reis, eram homens reais, né? Eram magos, enfim, eram pessoas importantes naquele reino onde eles estavam. Eles largaram tudo para trás, aquela posição tão, né, alta que eles ocupavam. Eles não vacilaram em largar tudo que tinham, toda a capacitação que eles tinham até então, tudo que eles tinham construído na vida, eles largaram ali para trás, tá bom? Para uma jornada arriscada no deserto. Para quê? Para adorar alguém maior do que eles, para adorar o rei dos judeus, alguém que nem era do povo deles. Ok? Mas eles sabiam que esse rei dos judeus não era só rei dos judeus, porque senão eles não iam entregar tudo que eles tinham dessa maneira, largar tudo para trás para uma jornada arriscada como essa. Não é? Essa é bem a história da minha vida, né? Como eu disse para vocês, eu era jornalista, eu tinha toda uma condição, eu vendi tudo que eu possuía. As pessoas falavam, você tá doida, você enlouqueceu, você converteu, ficou fanática, não é? E eu fui perseguida desde o começo porque eu recebi, em troca de tudo o que eu dei, a pérola de grande valor. Eu vi a pérola de grande valor, eu encontrei o tesouro no campo, o tesouro escondido, e eu vendi tudo que eu possuía em troca daquele tesouro. Mas esses magos, quando estavam chegando bem pertinho de alcançar o propósito, o que foi que eles fizeram? Quando eles entraram em Belém, a estrela levou os magos até Belém. E ali, naquele último momento, eles tiraram os olhos do alto da estrela e baixaram o seu olhar até Herodes, aquele que era rei, ali, sobre a Judéia, né? Para perguntar para Herodes, aquele que estava reinando naquele momento, aonde estava o rei dos judeus que havia nascido. Olha, eu tenho receio, por cada um de nós eu tenho receio primeiramente por mim mesma, que eu venha a fazer isso quando estava quase chegando, né, para cumprir o propósito. Eu baixar os olhos para o homem, eu me distrair com as coisas cá de baixo, né? Eu não sei o que aconteceu com esses magos. Será que eles perderam a confiança na estrela que os guiava? Será que de repente uma nuvem escura, né, de tribulação veio e cobriu a visão do chamado que eles tinham? Quantas vezes isso acontece com a gente, né? Uma nuvem escura vem e encobre aquilo que Deus queria de você, que Deus estava mostrando. Vem a hora da prova, né? De repente uma nuvem cobriu a estrela e eles não viram mais a estrela por um pouco de tempo e foram procurar, foram perguntar, né, justamente ao rei Herodes. Será que eles estavam cansados demais, né, de ficar com o pescoço para cima, de ficar olhando para o alto e de repente eles falaram, vamos perguntar uma informação aqui, não é? Vamos buscar o recurso do homem e deixar o recurso de Deus? Quantas vezes nós somos tentados a fazer isso? Quantas vezes nós fazemos isso e nos desviamos do nosso propósito com consequências desastrosas para todo mundo, primeiramente para nós mesmos e para muitas outras pessoas? Isso pode ter acontecido, não é? Ou eles podem ter achado que o rei Herodes devia estar celebrando que finalmente o Messias tinha chegado, né? O esperado, o ungido tinha chegado no meio deles. E ele foi compartilhar, foi dividir aquela informação justamente com aquele rei, achando que ele ia se alegrar. E o que foi que aconteceu? O rei Herodes era um invejoso, né? O rei Herodes quase desvia ele. Se o rei Herodes pudesse, tinha desviado eles do caminho, mas não, o rei Herodes queria usá-los ali, né, para que eles trouxessem a informação de onde estava o menino,
porque ele queria matar. Ele queria matar aquele que os reis deram a vida para chegar, para adorar. Eles queriam destruir o objeto de adoração daqueles reis, destruir a visão, o cumprimento da visão. Quantas vezes o Senhor está nos dando algo precioso, né? Um chamado da parte de Deus, e a gente, né, achando que as pessoas vão gostar de ouvir, que as pessoas vão celebrar conosco, que elas vão falar, uau, que boa nova, e achando isso, nós compartilhamos com as pessoas erradas. Compartilhamos na hora errada com as pessoas erradas. E as pessoas enchem os seus corações de despeito, de inveja, não é? E elas prejudicam, não é? Aquilo que você tinha de precioso. É como a pérola que você deu para os porcos, que Jesus fala que eles vão fazer o quê? Eles não vão valorizar e vão se voltar contra você, vão pisotear você ainda por cima. Isso é o que acontece quando nós compartilhamos o nosso tesouro, o nosso objetivo de vida, a nossa visão com pessoas erradas, né? Você não devia ter falado. Às vezes, muitas vezes, pessoas tão próximas de nós, né? Mas o coração da pessoa não está tratado, ela vai invejar, né? Ela vai querer aquilo que você tem, em vez de dela ter o próprio chamado dela e falar, uau, que legal, Deus vai ser glorificado na sua vida, não é? Então, aí fica uma lição para a gente. E os magos, eles traíram, sem saber, com isso, eles traíram o Senhor. Eles denunciaram o nascimento de Jesus para aquele rei. E o que aconteceu de imediato? Olha só. Depois que os visitantes foram embora, um anjo do Senhor apareceu no sonho a José e disse, pegue a criança e a sua mãe e fuja para o Egito. Fiquem lá até eu avisar, pois Herodes está procurando a criança para matá-la. Maria e José saíram fugidos no meio da noite, com a roupa do corpo. Tiveram que ir para o Egito. Tiveram que viver lá no Egito, uma terra estranha, algo que não precisava ter acontecido. Olha só, José se levantou no meio da noite, pegou e fugiu, né? E aí aconteceu o que o profeta disse, eu chamei meu filho que estava na terra do Egito. Em seguida, quando Herodes viu que os visitantes do Oriente o haviam enganado, ele ficou com muita raiva e mandou matar em Belém e nas suas vizinhanças todos os meninos com menos de 2 anos de idade. Você imagina a carnificina. O assassinato em massa de crianças. Crianças significam promessas, não é? Crianças significam esperança de algo, né, que vai se realizar, né? A criança, ela tem isso, não é? Aqui é como ele quisesse matar ali o rei dos judeus e matar o sonho do Messias, né? Matar ali o que os reis foram adorar, ele queria destruir, não é? Então ele matou todas as crianças abaixo de 2 anos. Fez isso de acordo com a informação que ele havia recebido sobre o tempo em que a estrela havia aparecido. Assim se cumpriu o que o profeta Jeremias tinha dito. Ouviu-se um som em Ramá, o som de um choro amargo. Era Raquel chorando pelos seus filhos. Ela não quis ser consolada, pois todos estavam mortos. Né? Olha o estrago que fez o fato destes homens ditos sábios. Eles não tiveram discernimento e eles acabaram denunciando o nascimento de Jesus Cristo, o nascimento do Messias, né? Justamente para aquele rei Facínora, não é? Bom, 2 anos antes, o que tinha acontecido? Jesus estava nascendo numa manjedoura, oculto de todos os olhares, mas um anjo resplandecente de luz aparece no meio do campo, onde os pastores estavam ali, acampados, dormindo para tomar conta dos seus rebanhos. Aquele anjo aparece glorioso, né? E essa passagem é Lucas, quem registra, está no Evangelho de Lucas, está logo aqui o nascimento de Jesus, Lucas 2, né? Então,
naquela região haviam pastores que estavam passando a noite nos campos tomando conta dos rebanhos de ovelhas. Isso aqui, gente, é uma prova de que Jesus não nasceu em dezembro, porque dezembro em Israel estaria nevando, eles não estariam lá no campo no meio do inverno. Então o anjo do Senhor apareceu e a luz gloriosa do Senhor brilhou por cima dos pastores. Eles ficaram com muito medo, mas o anjo disse: não tenham medo, eu estou aqui a fim de trazer uma boa notícia para vocês e ela será motivo de grande alegria também para todo o povo. Aqui essa notícia ia ser motivo de grande alegria, porque estava sendo anunciada para as pessoas certas, para os pastores humildes do campo. Não foi, essa notícia não se transformou em morte, como os reis magos, né, fizeram, dando a notícia para a pessoa errada, no tempo errado, né? Então aqui não, ela era uma notícia de grande alegria. Hoje mesmo na cidade de Davi nasceu o Salvador de vocês, o Messias, o Senhor. Esta será a prova, vocês vão encontrar uma criancinha enrolada em panos, deitada numa manjedoura. No mesmo instante, apareceu junto com o anjo uma multidão de outros anjos, como se fosse um exército celestial. E eles cantavam hinos de louvor a Deus, dizendo: glória a Deus nas maiores alturas do céu e paz na terra para as pessoas a quem Ele quer bem. Não é? E aí, quando os anjos voltaram para o céu, os pastores disseram uns aos outros: vamos até Belém para ver o que aconteceu, ver aquilo que o Senhor nos contou. Foram depressa, eles foram depressa, ansiosos para ver, né? Maria e José, e viram lá o menino na manjedoura. Então eles contaram o que os anjos tinham dito a respeito dele. Todos os que os ouviram, o que os pastores disseram, né, ficaram muito admirados. E Maria guardava todas essas coisas no seu coração. E aí os pastores voltaram para os campos, cantando hino de louvor a Deus pelo que tinham ouvido e visto. E tudo tinha acontecido como o anjo havia falado. Então aqui não diz, né, se os pastores, se eles esparramaram a notícia, se eles fizeram isso, para as pessoas humildes como eles, que não representavam nenhuma ameaça, né, para o Senhor. Olha a diferença, né? E quer dizer, Jesus já tinha nascido há cerca de 2 anos. Os anjos falaram para os pastores, eles celebraram, eles adoraram, né? Notícias de grande alegria. Aí, Jesus estava em segurança, né? Não estava correndo risco nenhum, quando chegam, então, aqueles magos do Oriente, aqueles homens sábios, e denunciam que o Messias havia nascido. O rei dos judeus, Herodes, fica louco, né? Nasceu alguém para me ameaçar, nasceu alguém que vai tomar o meu lugar, né? E quando os magos, né, viram a burrice que tinha cometido, porque foi necessário, né, Deus falar com eles, falou: não volta pelo mesmo caminho, não vai falar onde está o menino, não, teve que avisá-los em sonhos, né? E aí eles falaram: puxa, que burrice nós fizemos, não é? Fomos denunciar o nascimento do rei dos judeus para aquele rei, né, que se sentiu ameaçado. Então, a consequência da falta da confiança desses sábios, né, na direção divina foi o assassinato de todas aquelas crianças, a fuga rápida de Jesus. E você pode falar assim para mim: ah, mas tudo aconteceu, né, cumprindo as Escrituras, então está tudo bem, porque aconteceu para o cumprimento das Escrituras. Não, não é da maneira como eu vejo, né? Não precisava ter acontecido nada disso se eles realmente tivessem mantido, né, a visão até o final, a estrela para eles, tivessem tido discernimento. Nada disso precisava ter acontecido. Apenas quer dizer, quando está, né, a Escritura diz, conforme tudo estava escrito. Apenas quer dizer que Deus, na sua presciência, que Ele conhece tudo que vai acontecer de antemão, né, Ele anuncia o fim desde o começo. Deus sabe todas as coisas, então Deus já sabia o que ia acontecer, e na mordomia dele, na administração, no governo de Deus, Ele já sabia como usar tudo isso para os seus
propósitos soberanos, né? Deus não vai abrir mão do seu propósito porque alguns homens, né, falharam, porque ele sabe como chegar, né, onde ele quer, ele é Deus, não é? Mas fica para nós esta lição. Então, nós estamos numa batalha? Estamos. Não vamos tirar os nossos olhos da estrela que nos conduz. Não vamos desistir quando estamos quase chegando lá, não é? Vamos manter a fé, vamos manter o discernimento. Não vamos falar com as pessoas, compartilhar aquilo que não devemos compartilhar, né? Compartilhar com pessoas erradas, porque elas vão destruir a tua visão, né? Isso vai ter grandes consequências, né? Vamos manter a nossa visão até o final, até cruzar a linha de chegada.